Galera, beleza? Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra galera que realmente quer aprender o VHDL, ou tá vendo a teoria e quer dar uma simulada nas coisas que vê na teoria, como flip-flops, entre outros circuitos, ou realmente tá tendo uma aula disso e quer aprender VHDL pra simular no computador e não necessariamente mexer numa FPGA. Bom, para iniciar, a gente vai precisar de mexer no Model Sim, mas eu acho interessante a gente fazer nossos códigos no VS Code. Por quê? Porque o VS Code, a gente vindo aqui no VS Code indo em extensões e digitando VHDL, a gente pode ver que aqui no VS Code vai aparecer duas extensões bem interessantes. Essa aqui que tem a plaquinha verde, ela vai completar o código quando a gente estiver escrevendo nosso código. E a mais interessante que eu acho é essa aqui, a VHDL by VHDL, que ela faz uma coisa bem interessante. Indo aqui, por exemplo, em um arquivo .vhdl, podemos digitar aqui VHDL e podemos ver que ela completa automaticamente o nosso programa, com a biblioteca que a gente vai usar, a entidade e a arquitetura. Começando com os tópicos já estão aqui. O que a gente vai usar vai ser a biblioteca, a entidade e a arquitetura nesse primeiro vídeo. Eu quero explicar esses três conceitos, primeiro da linguagem, que a gente vai usar muito eles e é a base do VHDL. Vamos lá, primeiro, a biblioteca que a gente vai usar vai ser a SIE. E a gente vai usar dentro dessa biblioteca a std logic, que vai servir para a gente declarar variáveis lógicas como 1, 0, binários, né? E a outra vai ser a IE numeric, que vai servir para a gente fazer operações com os nossos números binários. Aí, começando com entidade, antes da gente entrar no tópico de entidade e arquitetura, é interessante a gente entender o que é uma entidade. Para entender entidade e arquitetura, que são os conceitos principais da linguagem, que é o que a gente vai mexer, vamos entender o que é uma entidade e o que é a arquitetura. Imagine, por exemplo, que eu quero escrever uma calculadora HP Prime, por exemplo, para o computador. Então eu posso falar que a calculadora, por exemplo, tem uma tela LCD, eu posso falar que tem vários botões diferentes, com escritas diferentes dentro dele, eu posso falar, por exemplo, que tem uma entrada para o carregador, entre outras várias. Mas nessa parte, a gente não está preocupado realmente com como que a calculadora funciona, e sim descrevê-la de forma perfeita para o computador usar. Na arquitetura, é a parte que a gente vai realmente descrever como que essa calculadora funciona por dentro. Então, por exemplo, se apertar o botão 8 e apertar multiplicação e 8 de novo, o resultado que eu quero ter é 8 vezes 8, né, que vai ser 64, por exemplo. Então a arquitetura ela vai se preocupar com isso, como que a calculadora vai fazer esse cálculo realmente. Em VHDL, a gente vai usar muito esses conceitos. Para a gente entender bem esses conceitos, vamos fazer um exemplo de uma porta-end. Uma porta-end, a gente pode imaginar como um chipzinho eletrônico com duas entradas, A e B, e uma saída S. Agora, indo para a linguagem, vamos entender como é que é a estrutura da entidade e da arquitetura. A entidade vai começar sempre com o nome entity, e depois do entity, a gente vai ter o nome dessa entidade. Nesse caso, por exemplo, pode ser qualquer nome, é como se fosse uma variável. Então, nesse exemplo, vamos colocar a porta end como o nome da nossa entidade. Lembrando que aqui no end, no final, a gente tem que colocar o mesmo nome. Essa estrutura já vai estar toda feitinha para você, mas caso você queira escrever do zero, a estrutura é entidade, nome dela e port. Dentro do port vai ser onde a gente vai declarar como que a nossa plaquinha ou nosso circuito vai se comportar com o mundo externo, ou seja, vai ser as entradas dela, como se fossem os botões da calculadora. Nesse caso, como eu falei que uma porta lógica AND que a gente vai fazer com duas entradas A e B e uma saída Y, por exemplo. Então a gente pode declarar A e B, dois pontos. Depois dos dois pontos, a gente tem que declarar o modo dessa entrada, ou seja, qual é o tipo de entrada. Se ela vai ser uma entrada ou se ela vai ser uma saída. Nesse caso, como eu quero fazer os dois como entrada, coloco IN. Depois disso, a gente vai colocar o tipo de dado que está sendo guardado nessas portas. Nesse caso, vamos iniciar com um dado stdlogic. O stdlogic basicamente vai ser que essas variáveis são booleanas, ou seja, é 0 ou 1, são variáveis lógicas. Para declarar uma saída, vamos colocar y e out, e também vai ser do tipo stdlogic. Lembrando, as portas podem ser declaradas tanto como nesse formato aqui, A, B, tanto também cada uma em sua linha, por exemplo.
nesse exemplo assim. Se a gente usa ela com a vírgula para ficar mais fácil para a gente. A gente vai usar outros tipos de dados em outras aulas. Por exemplo, um tipo bus, que parece mais ou menos com um vetor. Indo para a arquitetura, aqui nós teremos architecture, o nome da arquitetura, of entity, que seria a nossa entidade, que nesse caso aqui será a porta end. Já vamos colocar aqui, ó. A arquitetura você pode atribuir qualquer nome. Eu vou colocar aqui art end is. Antes do begin, a gente pode usar outras estruturas como, por exemplo, o component. Mas nesse vídeo específico não vamos usar o component. Vamos começar só depois do begin. Depois do begin é como a gente vai realmente falar para o computador como que a nossa porta end vai funcionar. Nesse caso, nós podemos fazer assim como em outras linguagens. O y ele vai receber. A atribuição em VHDL é desse formato aqui, ou seja, em outras linguagens como C seria só um igual, mas aqui é como se fosse uma setinha. Então ela vai atribuir da direita para a esquerda. Se a setinha tivesse virado para o outro lado, ela iria atribuir da esquerda para a direita. Nesse caso, como a gente quer que o y receba A end B, vamos colocar que y recebe A end B. Pronto, o nosso programa já está pronto aí. Então, terminando o nosso programa aqui, esse primeiro vídeo foi mais para explicar o conceito básico da linguagem, ou seja, a entidade, a arquitetura e como que a gente pode fazer. Eu vou fazer outros vídeos explicando como que a gente pode implementar, por exemplo, outras portas diferentes, como a porta OR, NOT, entre outras portas mais complexas também.